Quando a gente escuta aí meme, escravo astral, a gente imagina, no máximo, um contexto sexual ali, um com chicote, o outro apanhando. Isso é muito mais profundo, né? Se a gente fosse falar aqui de BDSM, a gente já ia ir para uma esfera psíquica muito, muito complexa. Quando isso se relaciona com a astrologia, então, meu Deus do céu. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Micael Sete Astros e hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente polêmico, realmente muito complicado e delicado esse assunto a respeito do escravo astral. Será que isso existe? É como se a pessoa já nascesse ali acorrentada em outro signo, né? Como se fosse algo pré-determinado, né, a escravidão de uma pessoa a outra. E o quanto isso é problemático, né, pessoal? Então, eu preparei uma série de slides para vocês, de uma maneira bem didática, para explicar do que se trata essa relação zodiacal de dominação e submissão. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nesse vídeo a gente não vai usar o conceito de escravidão, porque isso está relacionado com uma lógica econômica de governo que veio a podar, a tolher a liberdade e os direitos básicos de muitas pessoas, tem efeitos até os dias de hoje. Então, no vídeo nós não vamos utilizar o conceito de escravidão, uma vez que essa noção tem origens extremamente problemáticas e pode gerar gatilhos indesejados. Então, para a gente estar abordando esse assunto aqui, nós não vamos tratar essas relações como de escravidão astral. A gente vai relacionar a energia do signo e o porquê tal energia se submete a uma, porque tal energia domina a outra e por aí vai. No zodíaco, a gente tem interações entre os signos que são comportamentos, e esses comportamentos representam trocas essenciais e simbióticas através das quais se relacionam energias muito diferentes que se chocam e conflitam, mas ao mesmo tempo se ensinam. Daí que surge essa relação entre signos de dominação e submissão. Nós temos aqui no centro a roda zodiacal, e aqui nós temos essas setas vermelhas, elas indicam o fluxo, né, dessa troca de quem domina e quem se submete. O que a gente vai trazer aqui tem relação com a sexualidade? Pode ter, mas não necessariamente. A gente vai falar coisas aqui que fazem referência muitas vezes aos comportamentos cotidianos. Os signos que estão aqui, vocês conseguem observar que todos eles, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, todos eles são dominados por uma certa energia e exerce o poder de dominação sobre o outro. Então, eu não tenho signos que são dominadores e signos que são submissos. Depende, todos os signos dominam outra energia e se submetem a outra. E tem um outro fator muito importante. Isso acontece de maneira natural, não é uma escolha da energia se submeter ou dominar, né, outra. Até porque se fosse assim, Áries e Escorpião jamais escolheriam se submeter a nenhuma energia. Mas isso acaba acontecendo por causa dos aprendizados que cada comportamento influencia um no outro. O que cada signo tem para aprender um com o outro, certo? Os signos que se dominam, que se submetem, são signos normalmente muito diferentes um do outro e eles se chocam, se conflitam, tem uma briga, tem uma disputa, tem uma competição ali. Mas, ao mesmo tempo que há esse conflito, há o aprendizado. Então, um tem algo para ensinar, o outro tem algo para aprender. E é daí que vem essa relação de dominação, submissão. Como a astrologia também fala de comportamentos, isso se estende para a astrologia.
Como é que funciona isso, né? Por que que esses signos têm essa relação? Vamos pensar um pouquinho? Quando a gente fala nos objetivos, nas virtudes de cada signo, a gente percebe que cada um tem aspectos pode ter aspectos muito luminosos e, ao mesmo tempo, aspectos muito sombrios. A gente tem uma sequência no zodíaco que se traduz da seguinte maneira: Áries é eu sou, Touro é eu tenho, Gêmeos é eu penso, Câncer é eu sinto, Leão é eu me identifico, Virgem é eu analiso, Libra é eu me relaciono, Escorpião é eu troco, Sagitário é eu conheço, eu estudo, Capricórnio é eu construo, Aquário é eu reformo e Peixes é eu e o todo. Então, cada signo tem um objetivo, um motivo pelo qual está ali representado na mandala pessoal de cada pessoa. É importante lembrar, pessoal, que todo mundo tem todos esses signos dentro do seu mapa astral, independente de qual seja o seu sol, independente de qual seja o seu signo. Então, todos esses comportamentos, eles estão contidos em todas as pessoas. Algumas pessoas vão vibrar mais em uma energia, outras pessoas vão vibrar mais em outras. Então, todo mundo pode, em determinado momento, ter comportamentos dominantes para com o outro e para consigo mesmo. E todo mundo pode, em determinado momento, ter comportamentos de submissão, seja para si mesmo ou seja para com o outro. Isso depende da interação entre as duas mandalas astrais das duas pessoas. Para isso, né, para verificar isso entre pessoas, é necessário fazer uma sinastria, que é a comparação entre duas mandalas, para ver naquela relação quem tende a ser a mais dominante, quem tende a ser a mais submissa. Beleza? E isso se estende para os limites além do sexo, além do erotismo, tá? Isso vai para a vida geral. Então, o Áries, que busca afirmar o eu sou, como é que ele consegue afirmar esse eu sou se ele não troca com o outro? Então, Escorpião, que fala das trocas mais intensas entre as pessoas, domina o comportamento do eu sou, porque para sua autoafirmação, Áries pauta o seu contrapeso no outro. Como é que eu sei o que eu sou se eu não tenho algo diferente com o qual eu posso falar assim, isso não se identifica com a minha pessoa. Isso não se identifica com o meu comportamento. Então, quando eu troco com outra pessoa, eu consigo entender quem eu sou. Por isso, o comportamento do Escorpião de trocar e de buscar trocas intensas com outras pessoas domina o comportamento do eu sou de Áries. E Áries, com essa coragem de buscar mostrar e se afirmar quem é, acaba dominando o comportamento de Virgem, que busca pelo discernimento, que busca pela organização, mas que acaba muitas vezes fazendo o quê? Se anulando pelo serviço ao outro. Ora, como é que eu consigo servir ao outro se eu não sei quem sou eu? Se eu não sei qual é a minha função? Se eu não sei como eu posso ser útil? Então, Virgem, em algum momento, vai ter que se entregar a essa energia de Áries. E é por isso que Áries domina Virgem. Olha só que louco. A gente vai muito além nessa ideia. E quando a gente escuta aí meme, escravo astral, a gente imagina, no máximo, um contexto sexual ali, um com chicote, o outro apanhando. Isso é muito mais profundo, né? Se a gente fosse falar aqui de BDSM, a gente já ia ir para uma esfera psíquica muito, muito complexa. Quando isso se relaciona com a astrologia, então, meu Deus do céu,
A gente não pode ser simplista e achar que essas relações se limitam à cama, ao sexo, à sexualidade e apenas ao signo solar de cada um. Touro é o eu tenho, é o signo da posse, o signo do poder material. Como é que eu consigo o valor do eu tenho se eu não exploro as coisas que existem? Se eu não tiver um comportamento sagitariano que direcione através da seta qual é o mapa desse tesouro, eu não consigo explorar e conquistar um novo valor. Então, em determinado momento, esse comportamento que busca o acúmulo, ele vai precisar sair para explorar novos territórios. Vou dar um exemplo aqui pitoresco. Os portugueses nas grandes navegações. Quando chegou um momento em que eles já conheciam ali o território europeu e tudo mais, eles tiveram que criar esses barcos para explorar novos horizontes, mesmo na época se achando que havia um limite, né? Que na verdade a Terra era plana e que havia um abismo no final, né, do horizonte, onde os barcos caíam e encontravam-se com monstros desconhecidos. Então, mesmo com tudo isso no imaginário das pessoas, dos europeus, dos portugueses, eles tiveram aí esse comportamento corajoso do signo de fogo, de explorar novos territórios e ver, de fato, se aquela mitologia era real ou não, de comprovar através da busca empírica. Olha aí o Sagitário aparecendo para guiar os passos de Touro. Então, naturalmente, Sagitário domina Touro. Olha só. E Touro, por falar dessa tangibilidade, por falar dessa coisa que se materializa, por falar desse valor material, acaba dominando Libra, porque Libra busca o valor etérico das coisas, Libra busca o valor ético, moral, a estética, a simetria, a harmonia, a beleza. Só que dentro de um contexto material, Touro acaba predominando e chamando a atenção de Libra de que, por exemplo, um diplomata, uma pessoa que quer criar pontes, ela só consegue ser uma referência se ela tiver o reconhecimento construído. Então, ela precisa, de certa maneira, realizar ações práticas, ações no mundo concreto, para conseguir provar, falar, mostrar os seus valores extramateriais, os seus valores éticos e morais. Então, de uma determinada forma, vai chegar um momento que toda essa busca por harmonia de Libra, ela vai ter que se encontrar com um lastro no mundo real, no mundo palpável. Então, Touro acaba dominando esse comportamento libriano. Olha só que interessante. E Gêmeos é o eu penso, é o eu falo, é o eu comunico, certo? Só que se eu me comunico sem conhecer as estruturas, as linguagens, como elas já estão formadas, né? Como é que eu consigo falar uma informação? Como é que eu consigo comunicar uma informação se eu estou falando no idioma e a pessoa entende outro? Porque aquilo já foi construído previamente. Existe uma estrutura linguística, por exemplo, que já foi construída previamente. Então, para eu conseguir comunicar, eu preciso transpor barreiras, eu preciso transpor Saturno. E se eu não consigo transpor esse Saturno, o Saturno vem e me limita. Então, Capricórnio domina Gêmeos, certo? Gêmeos é a liberdade, é o ar, só que a Terra está aqui para aterrar essa pipa que sai voando. Eu preciso desse fio entre a pipa e o ser humano para eu poder controlar o caminho. Eu preciso desse fio que conecta
A realidade da mente, o ar, a terra. Senão o pipa sai voando desordenadamente e nada é realizado. Então, esses gêmeos acabam se submetendo naturalmente ao comportamento de Capricórnio. E aí surge Escorpião, que quer essa troca intensa com o outro, mas acaba se colocando muitas vezes numa postura de observação, de desconfiança, de afastamento. Como é que eu vou me conectar, por exemplo, para eu ter uma relação afetiva, sexual com outra pessoa, se eu não tenho uma troca verbal que seja, se eu não tenho uma comunicação prévia, se eu não chego e falo assim, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Talvez em alguns contextos, né? Eu posso chegar, oi, não sei seu nome, Vral. Mas de qualquer maneira, precisa haver uma conexão, precisa haver um contato, precisa ter uma troca geminiana, né? Que é o olhar, que é o oi, tudo bem? Às vezes não pergunto o nome, mas falo um oi, tudo bem. Às vezes, a cantada, o comportamento, a comunicação, Mercúrio acaba dominando Escorpião. Porque se Escorpião não ousar se comunicar, trocar, fazer esse intercâmbio, ele não consegue explorar essa troca intensa de energia que há depois de Libra entre o eu e o outro, correto? Então, naturalmente, Gêmeos acaba dominando Escorpião. Olha que louco. E Câncer, ele busca essa intimidade, ele quer sentir, ele quer entender o que é a raiz dele. Ora, eu consigo me identificar com a minha raiz, eu consigo ter esse sentimento de núcleo, de proteção. Se eu não conheço a variedade das coisas que existe no mundo, né, que Câncer representa muitas vezes a nossa ingenuidade. O que acontece quando uma pessoa ingênua é arremessada no campo social de Aquário? Acaba passando por situações, às vezes, não muito boas. Então, se Câncer não se ousar a explorar, se Câncer não ousar a ir conhecer o diferente, ele nunca vai ter um senso de identidade para saber qual é a sua raiz. Então, em determinado momento, Câncer vai ter que se submeter a Aquário, porque ele tem algo a aprender. Ao mesmo passo, se Sagitário não se lembrar de sua raiz, por exemplo, eu atirei a flecha, agora eu quero ver onde ela caiu. Cheguei lá e explorei, nananana, e agora eu preciso voltar para o meu laboratório para fazer análise dessa amostra que eu colhi no campo. Mas e se eu não tenho esse quartel-general, esse laboratório para eu me voltar? O que acontece com a minha pesquisa? Ela se perde. Câncer domina Sagitário, porque é muito bom viajar. Mas quando você está com saudade de casa e você volta para sua casa, é melhor ainda. Quando você volta da viagem, você entende que às vezes o local que é a sua casa, a sua morada, é o seu lar, né? Sem o Câncer, o Sagitário ele se sente perdido no mundo. Olha só que louco! Leão. O leão eu me identifico, eu me promovo, eu me orgulho, eu me exalto, eu sou quem eu sou. Ótimo, maravilhoso. Mas como é que você vai saber quem você é se você não entende que você faz parte de um todo composto por várias pessoas que têm identidade diferente? Como é que eu me identifico com algo se eu não conheço a totalidade das identidades que existem para eu falar assim, sou tal, me identifico com tal? Igual a sigla, exemplo, a sigla LGBTQIAPN+. Para que serve esse montão de sigla? Para fazer propaganda política? Para fazer... Não, é para a pessoa ter esse catálogo de identidades possíveis, conhecidas, e aí, a partir nessa coletividade pisciana, eu consigo olhar para uma sigla e falar assim, então eu me sinto assim, então eu me identifico com tal. Então, para eu saber qual é a minha identidade, eu preciso desse contato com o todo,
com a coletividade. Então, o leão, eventualmente, irá se submeter a peixes. E esse comportamento da identidade, como é que ele consegue dominar Capricórnio, que é o bichão mais ordeiro? Sim, todos os signos são submissos a algum outro. Todos os comportamentos catalogados em signos zodiacais, vez ou outra, vão ter que descer do seu salto para exercer um outro comportamento a fim de conquistar os seus objetivos. Como é que ele vai ser o chefe da empresa se ele não sabe qual é a vocação, a área que ele quer trabalhar? Então, para que isso possa acontecer, ele vai ter que se identificar com alguma coisa. Então, Leão domina Capricórnio. Olha só que louco. E outra, o chefe, a dona da empresa, ela é uma figura central. E a figura central não é o Sol no sistema solar? Só que o Sol rege Leão. Da onde que vem o brilho dessa figura de liderança, se não de Leão? Então, se Capricórnio quer chegar lá no topo, ele vai ter que se submeter a Leão. E aí que pega muitas vezes Capricórnio, porque Capricórnio acaba sendo muito altruísta, foca no resultado, foca no que o outro vai pensar, né? De Libra a Peixes, esses signos que estão no polo norte, mais alinhados ao meio do céu, preocupam muito com a visão pública, o que os outros vão olhar e ver. E os signos aqui de baixo se preocupam muito com o interno. A partir de Libra, é eu interagindo com o outro. Então, Capricórnio, ele quer a liderança, mas se ele não se voltar para si, ele não vai conseguir galgar esse caminho. Você vai se sentir, eventualmente, vazio, sem propósito, sem um norte. Aí a gente tem a imagem do nó do norte, o ponto kármico, que tem a ver com a força solar também, de Leão. Então, se eu não tiver um direcionamento, um norte, eu não chego no topo, certo? Então, Capricórnio vai ter que se submeter a Leão, eventualmente, não tem jeito, Caprica, sinto muito. E Virgem domina Aquário. Tem alguma coisa que doma Aquário? Tem. E aqui eu vou dar um exemplo que eu já dei em vários vídeos, vou repetir. Aquário é o signo focado na reforma, no novo, na demolição de antigos padrões para a reutilização desse terreno para construir algo novo. Só que como é que Aquário vai implodir esse prédio se ele não entrar no prédio, se ele não calcular a quantidade, a medida de explosivo que ele tem que... Se ele não calcular, fizer a conta bonitinho ali, não tiver esse olhar para o detalhe da coisa, ele não consegue realizar as grandes reformas, as grandes implosões, né, que Urano, que Aquário representa aí no zodíaco. Então, eventualmente, se Aquário quiser causar mudança, ele vai ter que entender o que no comportamento dele, que é detalhe, se ele fizer diferente, vai chamar a atenção. Para isso, ele se volta para os domínios de Virgem, que é o detalhe, os pormenores, as medidas, a organização. E Virgem se submete aí ao signo. Então, Virgem se submete a Áries. Por que que isso acontece? A gente já falou. Virgem quer servir perfeitamente. Só que se ele não lembra que para servir o outro, ele tem que ser alguém, ele não consegue realizar nada. E aí a gente tem o signo de Libra, que aparentemente pode ser um signo assim que se preocupa mais com a vontade do outro, né? Se preocupa muito com o outro. Então, será que Libra tem a capacidade de dominar alguém, alguma energia? Opa, domina aí o signo de Peixes. Por que que isso acontece? Peixes é o signo da doação, é o signo do pensar no coletivo, no pensar no todo. Só que, se eu penso no coletivo, eu não lembro que antes do eu e do todo existe o eu e o outro, eu me perco na identidade, eu me perco nos papéis. E tem um outro fator, como é que Peixes consegue prestar auxílio a uma grande quantidade de pessoas que seja, se ele não tem esse carisma de Vênus, se ele não tem esse magnetismo de Vênus? Então, eventualmente,
Peixes vai precisar pensar no que é agradável ali ou outro em pequena escala. Ele vai ter que se submeter ao comportamento de Libra, certo? Libra, como a gente já falou, se submete ao touro, porque para eu entender a relação de troca entre eu e o outro, num contexto de mundo material, essa troca passa pelo mundo concreto. Para eu ser ouvido ou ouvida como uma pessoa que tem algo a dizer sobre o que é melhor para a situação, para eu ser ali um meio termo, consegue conciliar partes diferentes, eu preciso ter o reconhecimento concreto dessa habilidade antes de tentar exercê-la, né? Uma pessoa ali desconhecida que chega no Congresso da ONU e fala assim, eu sou a pessoa que vai resolver o conflito. Pô, mas você é diplomata? Você é o quê? Você é de qual país? Você é de onde? O que você é? Então, a pessoa precisa desse lastro do valor concreto, do valor de touro, se ela quiser falar, se ela quiser demonstrar os princípios, as virtudes dela. Então, Libra acaba se submetendo a touro por causa disso. E é interessante analisar que muito do poder, né, e do parar para ouvir o outro acontece quando esta pessoa tem, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem muito poder, uma pessoa que tem muito reconhecimento. Então, se eu vou parar para ouvir o que a pessoa tem a dizer, se eu souber que ela é PhD naquele assunto, se eu souber que ela tem ela é muito bem sucedida na profissão dela. Então, para eu chegar na escuta de Libra, eu tenho que passar por uma série de padrões de análise de valor, que são valores de touro, né? Diferente da Vênus, o valor de Libra, certo? Então, o Libra, se ele quer chegar nesse ponto, ele vai ter que se submeter a esses valores que passam primeiro por touro. Beleza, gente? Escorpião domina Áries, né? Só escorpião para dominar Áries mesmo, né, gente? Vamos combinar. Brincadeiras à parte. Áries, a gente volta para o começo. Como é que o Áries vai se afirmar se ele não sabe trocar com o outro? Então, o comportamento escorpiano de observação, se o Áries não se silenciar por um momento e observar, como é que ele vai aprender como se autoafirmar naquele contexto? Ele vai ficar perdido, ele pode ser mal interpretado. Então, o Marte, que é o Marte do guerreiro da linha de frente de Áries, ele precisa ouvir as ordens do Marte da estratégia, que é o general atrás da mesa, para ele conseguir vencer a guerra. Se o soldado ele está sozinho, ele não tem lá a pessoa que está lá com os mapas e tudo mais, pensando na estratégia, ele está solto no campo de batalha, a chance dele levar um tiro ali, dele se perder e perder a guerra é enorme. Então, esse Áries, ele precisa dessa orientação, dessa educação escorpiana, se ele quiser vencer a guerra, ele precisa da estratégia. Então, o escorpião domina Áries através da estratégia. É o guerreiro da linha de frente e é o guerreiro que domina através da estratégia. São dois Martes, né? O Marte do regente de escorpião, o Marte regente de Áries, mas que tem essa diferença. O escorpião se submete a Gêmeos. Ora, se ele quer trocar, se ele quer ter estratégia, ele vai ter que compreender profundamente a linguagem, que pode ser uma comunicação verbal através dos movimentos da língua, pode, mas a linguagem, ela muitas vezes é estabelecida através de gestos. A linguagem, ela pode vir através de uma imagem. A gente não fala que uma imagem fala mais que 1000 palavras? Existe uma linguagem implícita, existem símbolos implícitos ali. E se Escorpião quiser entender as simbologias, os mistérios por trás dos significados, que é uma coisa que cativa o Escorpião, ele vai ter que entender a linguagem geminiana, que é a coisa mais simples, que é o beabá da coisa, certo? Eu consigo escrever um TCC sobre ocultismo, se não for alfabetizado, não consigo. Então, eu preciso me submeter à simplicidade de Gêmeos se eu quiser explorar mistérios profundos dos significados dos símbolos. Olha só que louco. E Sagitário domina Touro. Por quê? Por que Sagitário exerce essa dominação? Quero obter terras. Eu preciso
explorar a terra, né? Os bandeirantes foram aí portugueses, desprovidos de qualquer tipo de valor, atravessaram aí e exterminaram tribos indígenas, cometeram uma série de crimes, por exemplo, o abuso, o estupro aí de indígenas. Touro, ele quer obter. Se ele não se lança a conhecer o novo, ele não vai obter nada. No caso do Bandeirantes, foi uma relação extremamente negativa que eles estabeleceram com a terra, né, e com o conhecer. Só que se eu quero, por exemplo, mapear um território para que eu consiga fazer com que recursos, água encanada, cheguem até determinada região, eu preciso conhecer essa região, preciso pesquisar sobre essa região, preciso mapear essa região, eu preciso sagitarianar esse touro. Então, o Sagitário acaba dominando. Em determinado momento, vou ter que ter esse comportamento de me ousar explorar o novo, certo? Se eu ficar retido ali, eu não vou conseguir a totalidade daquilo que eu quero ter. E se submete a Câncer, porque o Sagitário que está lá na exploração, na viagem muito louca, no rolê, quando o Sol nasce, ele lembra que tem casa, não é verdade? Só que, e se eu não tenho uma casa, para onde eu vou? Perdido no mundo, certo? Então, eu vou querer uma hora ter um local onde eu vou voltar, que eu vou deitar na minha cama, que eu vou tomar meu banho, que eu vou comer. Eu preciso do Câncer, eu preciso da casa. Câncer vai cativar o comportamento sagitário com a noção de lar. Olha que interessante, em Touro, que é o que Sagitário domina, eu tenho a casa, o bem, o imóvel. Em Câncer, que domina Sagitário, eu tenho o lar. É o mesmo local, só que em momentos de significado diferente. E os dois estabelecem essa relação de domínio e submissão com Sagitário, que é a viagem, que é o explorar, que é o conhecer os novos territórios. Olha que louco. E aí Capricórnio domina Gêmeos. Então a minha linguagem, ela precisa de uma estrutura para ela ser compreendida. Como é que eu vou comunicar uma coisa para alguém que não entende o que eu falo? Se eu não consigo estruturar, estabelecer uma linha de raciocínio, uma ordem, aquilo fica difuso, perdido, desordenado, carece de concretude saturnina, carece de sentido prático, né? Não tem essa âncora que torna essa comunicação algo tangível, fica perdido, né? Se uma pessoa chega aqui e começa a falar alemão aqui no canal, quem sabe falar alemão vai entender, a grande maioria não vai entender nada. Então não adianta se eu estou falando esse idioma para alguém que não sabe o que eu estou falando. Então eu preciso de ter uma estrutura, eu preciso conhecer qual é a estrutura linguística, o acordo ortográfico que eu estou utilizando ali na hora de me comunicar. Então, Capricórnio vai dominar a linguagem de Gêmeos. E aí a gente tem um pouco da relação de admiração entre Escorpião e Capricórnio. E aí a gente tem as relações de sextil entre os signos do zodíaco e quem sabe fica para um próximo vídeo. E aí o Capricórnio se submetendo mais uma vez a Leão, por quê? Para ser reconhecido como uma figura gestora das situações, eu tenho que entender qual é a minha identificação, qual é a minha vocação. Aquário, então eu tenho como aí um signo que domina Câncer, que convida Câncer a se lançar mais uma vez no mundo, mesmo já tendo ali o seu conforto do lar, a sua segurança, a sua família, a sua raiz. Mais uma vez, a vontade de cuidar, a vontade de se doar de Câncer vai fazer com que ela pense nas questões humanitárias, com que ela pense no movimento que ela pode realizar. E aí Câncer se lança ali na militância de Aquário. Então, eventualmente, Aquário fisga o coração de Câncer. Eita, que loucura! E Aquário se submete à Virgem, porque sem ordem, sem conhecer o que eu estou fazendo, sem uma disciplina, eu não realizo revolução alguma. Como é que eu vou programar, né, a mudança de governo? Como é que eu vou programar uma tomada de poder que seja um golpe de Estado, que seja, se eu não planejar? Eu preciso
desse estágio virginiano para concluir os meus objetivos aquarianos. E Peixes aí dominando o líder. Olha isso, né, gente? Peixes se submete a Libra, que seria aí o signo mais submisso do zodíaco, mas ele domina logo o líder, o leão do rolê. Eita, por quê? Porque para eu entender a minha identidade, eu preciso conhecer o catálogo de identidades que existe no mundo. Para entender quem eu sou, eu preciso entender quem o outro é. Nem que seja para olhar para ele e falar assim, putz, esse é um exemplo do que se não deve fazer. Você já se desidentificou. Então você pode ser alguma coisa que não seja aquilo lá. Mas, eventualmente, você vai ter que olhar para alguma coisa fora de si, em Peixes, e falar assim, isso bate com o que eu sou. E aí você entende quem você é através do outro. Não tem aquela frase, eu sou alguém através de outras pessoas? Essa é a relação de dominação que Peixes estabelece sobre o Leão. Você é alguém através de outras pessoas. Porque você precisa dessa referência para saber quem você é. E Peixe se submete a Libra, porque para ajudar o próximo, para se preocupar com a humanidade, eu preciso entender de valores, eu preciso ter virtudes, valores éticos e morais. Então, Libra cativa o coração de Peixes. E assim a gente entende a relação de dominação e submissão entre os signos do zodíaco, entende por que os BDSMs zodiacais da vida vão muito além do contexto erótico. E isso tem a ver com o contexto erótico? Lógico, se a gente estiver falando do mapa de duas pessoas e analisando a relação entre Marte e Vênus, entre Marte e Marte, entre Vênus e Vênus ali, pontos do mapa que tem a ver com o contexto sexual, sim, eu posso estar fazendo uma análise de quem é mais dominante ali na hora do vamos ver e quem é mais submisso. Agora, se eu estiver analisando pura e simplesmente o mapa de uma pessoa, eu posso estar entendendo mais ou menos se é uma pessoa mais ativa na vida, se é uma pessoa que tende a esperar mais do outro na vida, né, no geral. Isso se estende para além dos limites eróticos, dos limites, aliás, o próprio fetiche, né? De acordo com, eu estou estudando muito sobre esse assunto, inclusive estudei para gravar esse vídeo. Essa relação de aprender sobre duras penas, né? De aprender muitas vezes através da dor, de ter que viver algo que para você é desconfortável, a fim de conseguir aquilo que se quer, isso se estende para todos os domínios, todas as casas da nossa vida, todos os contextos da nossa vida, vai muito além do contexto erótico. E a própria noção do fetiche, ela vai muito além da questão erótica. O fetichismo, por exemplo, da compra, do bem, do consumo, né? Por exemplo, se eu falo assim, eu quero um tênis da Nike. Então, eu não quero um tênis porque esse tênis vai me ajudar a caminhar com mais conforto. Além desse tênis que vai me ajudar a caminhar com mais conforto, eu quero mostrar um certo status. Então, isso faz parte também da noção de fetiche e vai muito além, né, do que a gente normalmente pensa. Beleza, família? Eu espero que vocês possam ter aproveitado o vídeo, espero que vocês possam ter compreendido esse tema extremamente polêmico em sua profundidade. Para atendimentos pessoais, vocês têm aqui no canto da tela o meu número do WhatsApp, o meu e-mail, o meu Instagram, onde vocês podem estar conhecendo mais sobre o meu trabalho e também me chamando para ter mais informações a respeito dos atendimentos. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o like no vídeo, que deixem nos comentários o que vocês acharam e que compartilhem esse vídeo para as pessoas que gostam de assuntos esotéricos, principalmente astrologia. Agora você pode ser membro do canal e contribuir mensalmente com um valor simbólico para ajudar e fortalecer o trabalho que eu realizo junto a vocês. E é isso. Eu desejo a vocês uma ótima semana e é isso aí. Né, vamos descobrindo mais e mais, aprendendo um pouco mais sobre os nossos próprios comportamentos e dominando a si mesmo, é que a gente causa uma grande diferença nos outros
e nos contextos externos. Falou!